Mas, caro presidente Eunício Oliveira, eu volto a tratar aqui de uma questão que envolve a questão federativa, que envolve a questão nacional da economia, que diz respeito à medida provisória 579. Diz respeito a Rondônia, ao Rio, ao Ceará, ao meu Rio Grande, ao setor produtivo, enfim. E também a questão da municipalidade, acabou de usar essa tribuna o senador Waldir Raupp, que foi prefeito de uma bela cidade de Rondônia, Rolim de Moura, e pode avaliar bem hoje. Nós discutimos muito a semana passada, senador Waldir Raupp, o senhor esteve presente naquela grande mobilização, junto com o presidente Sarney, pela fragilidade que a questão municipal está vivendo hoje. Então, nós precisamos, com a urgência possível, não abandonar esta agenda municipalista, sob pena de a gente inviabilizar até que bons gestores, as pessoas se candidatem a serem prefeitos, porque do jeito que está, ninguém mais vai se animar a ser prefeito. De uma hora para outra, o governo corta a receita dos municípios pela via do IPI, e, de uma hora para outra, um município que deveria receber uma estimativa de R$1 milhão de receita, ele passa a receber a metade daquilo que deveria receber. Que orçamento vai resistir? E a culpa é dele por não fechar as contas? Não, a culpa é do governo central. E é justo, aí eu lhe pergunto, é justo que este prefeito, que fez tudo certo durante todo o ano, agora, no final do apagar das luzes da sua gestão, ele seja penalizado, incluso na ficha limpa, e correndo o risco de ficar inelegível por 8 anos por culpa dessa mudança no critério. Então, eu fico muito preocupada com essa situação. Estou muito feliz que o senador Pedro Taques, que conhece, que é da comissão, da comissão especial que trata do Código Penal do Senado Federal, que a gente consiga viabilizar o projeto. E, com alegria, lhe concedo a parte do senador Waldir Raupp, ex-prefeito de Rolim de Moura. Parabenizo Vossa Excelência, dona Amélia, por abordar esse tema neste momento. Tema esse que na semana passada foi amplamente discutido aqui no Congresso Nacional. Fomos até o Palácio do Planalto, fomos ao presidente José Sarney. Eu não consegui acompanhar até a Câmara, a presidência da Câmara, o deputado Marco Maia, mas a movimentação foi muito intensa, muito grande, com os prefeitos de todo o Brasil aqui em Brasília. Eu acho a reivindicação justa, porque a União, que é tida como a prima rica, ela tem, presidente Eunício Oliveira, ela tem reservas de mais de 400 bilhões de reais. Quando tem uma crise, essa reserva pode ser destinada ao BNDES, para socorrer as empresas, para socorrer, às vezes, até os estados, como foi destinado o recurso do BNDES para os estados brasileiros, e os pobres dos municípios. Eu já fui prefeito 2 vezes, já vivi os 2 lados. Fui prefeito 2 vezes e governador. Eu sei que os estados conseguem ainda se socorrer um pouco mais. A União, muito mais ainda. E os municípios, os pobres dos municípios, eles perderam 1 bilhão e 800 milhões de receitas com essa desoneração do IPI, sabe, que é a base de cálculo, é o IPI, o Imposto de Renda, que é o grosso do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. E agora, como é que eles vão fechar as contas? Assim, a exemplo do governo Lula, que destinou em torno de 2 bilhões em 2 parcelas de 1 bilhão, acho que seria muito justo, com todo respeito à nossa querida presidente da República, ao nosso ministro da Fazenda, Guido Mantega, acho que seria muito justo que esse 1 bilhão e 800 fosse tirado de alguma reserva, né, da União e repassasse nesse fechamento de ano para os municípios brasileiros, para que os prefeitos que estão saindo possam fechar com mais tranquilidade. Foi dito pelo presidente Paulo Zilkos, que é do meu partido, mas é do seu estado, do Rio Grande do Sul, né, um grande líder municipalista, de que em torno de 3 mil prefeitos brasileiros vão ter dificuldade, não vão ter como fechar as contas, pode ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal e ficar respondendo o resto da vida, ir para a ficha suja. Eu acho que nós não podemos permitir, como municipalista que somos, deixar que isso aconteça. Foi dado agora um refresco, veio uma medida provisória que vai aliviar um pouco a questão do parcelamento do INSS, mas não creio que seja suficiente para esses que estão saindo. Talvez melhore um pouquinho para os que estão entrando, mas não para os que estão saindo. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigada, senador Waldir Raupp. De fato, é uma situação bastante complexa dos municípios. Aqui o senador Lindbergh, que foi prefeito de Nova Iguaçu, também sabe das dores que passam os municípios. E, lamentavelmente, eles, do ponto de vista
vista da agenda política, eles também estão desguarnecidos, os prefeitos municipais. E hoje de manhã, dando uma entrevista na Rádio Noroeste de Santa Rosa, lá na região do mesmo nome, ao Zelindo, que é um apresentador muito conhecido da emissora e que foi prefeito até de uma cidade na região, ele comentava que a culpa por não estar na agenda é da comunidade que não se mobiliza e do eleitorado para cobrar dos seus parlamentares, dos seus representantes, para cobrar uma, digamos, defesa mais ardorosa do interesse. Porque, afinal, senador Valdir Hoff, o senhor sabe, as pessoas moram na cidade, no município, é ali. E então o prefeito é uma espécie de para-raio entre as necessidades de saúde, todos os problemas batem na porta do prefeito municipal ou da Câmara de Vereadores. Então, por isso também a relevância dessa matéria. E queria, para complementar a questão do seu discurso no início da sessão, sobre as mulheres do seu partido. Meu partido também, as mulheres tiveram uma boa presença, mas queria elogiar uma mulher do PMDB do Rio Grande do Sul que tem uma atuação muito relevante, a Regina Peronde, que é uma batalhadora. Ela tem uma, digamos, obstinação pela representação e pela defesa das mulheres PMDBistas. Então, parabéns. Mas eu queria continuar, senhoras e senhores senadores, essa questão da medida provisória que trata da energia elétrica e as concessões no setor elétrico que não estão afetando apenas ações das empresas do setor e investimentos na área da infraestrutura. Os municípios, de alguma forma, também são diretamente atingidos por essa questão. A conta da luz da Prefeitura e dos consumidores, sejam residenciais ou industriais, dependerá da forma como o governo federal negociará essa questão com o Congresso Nacional. A negociação com os parlamentares precisa, senador Roberto Requião, levar em consideração a necessidade de crescimento econômico do país e da gestão pública eficiente. Não se pode aprovar uma medida sem o aprofundamento do debate e sem considerar os impactos de longo prazo da medida para o país. O número de emendas à medida provisória 579 é uma prova de que a atenção dessa matéria é necessária. Foram apresentadas 431 emendas à proposta, que é relatada pelo senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. A quantia de emendas só é menor que a complexa medida provisória 571, que tratou do Código Florestal, com 696 emendas apresentadas quando a proposta tramitou no Congresso Nacional, apenas para dar uma medida da relevância desta matéria. Portanto, senhoras e senhores senadores, a redução da energia no nosso país, uma das mais caras do mundo, precisa ser feita de forma responsável, eficiente e equilibrada. Nos últimos dias, jornais de todo o país têm noticiado a incerteza sobre o rumo do setor elétrico. Hoje, o jornal Zero Hora, de Porto Alegre, publicou uma reportagem mostrando o caminho nebuloso até se chegar na redução do custo da eletricidade de 16,2% na conta residencial e de 28% na conta industrial. Segundo essa reportagem, a maior parte da queda da tarifa de energia elétrica depende das geradoras e das transmissoras. Mas muitas não querem renovar antecipadamente os contratos por 30 anos sem licitação. A CEMIG de Minas Gerais indicou que não irá renovar as concessões. Duas empresas de São Paulo, da mesma forma, não querem dar continuidade ao negócio. A Eletrobras será fortemente penalizada com a renovação das concessões sugeridas na MP 579, uma queda de 8 bilhões e 700 milhões de reais na receita, afetando 47,4% do parque gerador e mais de 92% das operações de transmissão da estatal, segundo informação publicada hoje no jornal Brasil Econômico. Já se fala até em demissões na estatal, caso a medida provisória avance. Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, publicado pelo editorial do jornal Estado de São Paulo neste fim de semana, seria muito mais vantajoso manter a concessão e as atuais condições até julho de 2015, fim do período originalmente previsto. É preciso ficar cristalino que estamos lidando com um setor muito sensível e que tem peso importantíssimo no setor de infraestrutura, altamente debilitado e deficiente em investimentos. E nem o governo pode nos dizer que a gente está fazendo terrorismo aqui. Estamos apenas refletindo o que está sendo reproduzido por essas fontes que são, enfim, os protagonistas, os agentes principais do setor. Por isso, precisamos olhar para essa questão com muita responsabilidade. Amanhã o ministro
interino de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, retornará a esta casa na Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo nosso colega Delcídio Amaral, e virá para avaliar as condições do sistema elétrico e explicar os motivos dos inúmeros apagões de energia no nosso país. É uma oportunidade para avaliar até que ponto o governo está conseguindo ser eficiente na gestão do sistema elétrico. Basta verificarmos os últimos apagões de energia ocorridos em pouco mais de um mês. O Brasil acumulou 4 falhas em sequência desde o primeiro apagão, que atingiu 11 estados da região norte e nordeste, durando 50 minutos a pouco menos de 2 meses. Em seguida, a pane foi no transmissor da subestação de Foz do Iguaçu, que pertence ao sistema de Furnas, deixando sem luz cidades de 5 estados: Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre, Rondônia e parte do Centro-Oeste. A capital federal, aqui, Brasília, ficou sem luz por um problema de um disjuntor na subestação de Furnas e na rede da Companhia Energética de Brasília, SEB. E, mais recentemente, a falha ocorreu no sistema de proteção da linha de transmissão Colinas e Imperatriz, afetando as regiões norte e nordeste do país. Por isso, essa questão é tão séria e precisa de um debate muito profundo. Apresentei, aliás, 4 emendas à MP 579, que espero tenham a acolhida do relator. A emenda 176 permite, por exemplo, que as cooperativas de eletrificação possam continuar desenvolvendo as atividades com os mesmos padrões e custos dos atuais de energia. As cooperativas não podem onerar os consumidores e seus associados, pois essas organizações, muito comuns no interior do Brasil, especialmente no meu estado, do Rio Grande do Sul, precisam de tarifas mais baixas para continuar agregando valor ao agronegócio, à produção rural, ao turismo rural, à agricultura familiar. Na emenda 177, sugiro que 30% da energia velha dessas usinas, que terão as concessões prorrogadas, sejam destinadas ao mercado livre para leilão. Esse mercado do setor elétrico é importante, porque as operações de compra e venda de energia são feitas em condições mais competitivas, principalmente para os setores que consomem muita energia, como é o caso do setor automotivo, alimentício, siderúrgico e também químico. No caso da emenda 178, a proposta é modernizar o processo de regularização das cooperativas de eletrificação rural pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ou a nossa agência reguladora, por meio da redução equilibrada das tarifas, tanto para as concessionárias quanto para as permissionárias. Esse ajuste visa fazer justiça com mais de 100 cooperativas de eletrificação rural responsáveis por levar energia ao meio rural para mais de 4 milhões de brasileiros. Aliás, na audiência pública que tivemos aqui na semana passada, ouvi com muita alegria do Dr. Nelson Wibner, que é o presidente da ANEEL, a informação de que as cooperativas não serão afetadas pela MP 579. É preciso também retomar o regime cumulativo dos impostos que incidem sobre o setor elétrico, claro, como o PIS/PASEP e COFINS, como proponho na emenda 179. Quando esses 2 impostos deixarem de ser cumulativos no setor, houve um aumento de 70% da carga tributária do PIS/PASEP e COFINS incidente sobre a cadeia de energia elétrica. Carga tributária maior é tudo que o setor elétrico e o consumidor não pode ter neste momento, especialmente os contribuintes brasileiros. O empresário e coordenador do movimento Brasil Eficiente, Carlos Rodolfo Schneider, em artigo publicado hoje no jornal Estado de Minas, afirma que, para o setor público investir mais, deverá haver um freio no crescimento dos gastos públicos correntes. E para que a iniciativa privada invista mais, é urgente, na avaliação desse empresário, uma redução significativa do custo Brasil, que envolve produção, logística e tributação, por exemplo. Nesse artigo, o Movimento Brasil Eficiente, liderado por grupos empresariais de todo o país, sugere que o Brasil gaste melhor o recurso disponível. O desperdício ainda é muito grande. Os governos, especialmente o federal, costuma ser também muito perdulário. Segundo o economista Mansueto Almeida, nos últimos 2 anos o governo só conseguiu investir 1,2% dos 2,5% do PIB. É um problema que todos os anos impacta no debate do orçamento federal, outro assunto na pauta desta Casa, cujo texto preliminar para 2013 deve ser votado nesta terça-feira na Comissão Mista de Orçamento. Enfim, todas essas questões sobre a gestão pública e a administração federal impactam na relação entre os entes federados, municípios, estados e União, relação que está cada vez mais fragilizada e complexa.
O prefeito de Itutinga, ex-reitor da Universidade Federal de Lavras, Fabiano Ribeiro do Vale, diz que o enfraquecimento dos municípios é gritante, esfacelando o pacto federativo. Segundo o prefeito, o ex-prefeito, hoje especialista nas contas municipais, nos últimos 25 anos, tudo que os municípios conseguiram aumentar na partilha do bolo dos impostos foi a quantia de apenas 1%. Ser prefeito hoje virou um grande desafio e, em alguns casos, a sobrevivência política do candidato passou a ser uma questão de sorte, lamentavelmente. E ainda, como disse, correndo o risco de entrar na ficha suja. Como tenho dito muitas vezes nessa tribuna, o rombo no Fundo de Participação dos Municípios neste ano já chega, como referiu muito bem aqui o senador Waldir Raupp, a 1 bilhão e 800 milhões de reais, segundo dados da Confederação Nacional dos Municípios. Só de restos a pagar são mais de 18 bilhões de reais parados no Caixa da União, que deveriam ter sido repassados aos municípios em anos anteriores. Desses restos a pagar, 7 bilhões e meio de reais deveriam ser destinados para obras que já estavam em execução nos municípios em infraestrutura. São valores 5 vezes menores que a demanda real dos municípios. Portanto, o recurso anunciado pelo governo na semana passada, de 3 bilhões e meio de reais, ameniza a situação, mas não encerra o problema. A prima rica, a União, tem 60% da arrecadação, enquanto os primos pobres, os municípios, ficam com escassos de 13% a 15% do FPM. Os 25% restantes vão para os estados. Por isso, volto a insistir, muitos prefeitos podem se tornar fichas sujas injustamente, porque não há uma seriedade da União no trato às questões municipais. Simplesmente alteraram as regras do jogo com a partida andando. Mesmo cumprindo a cartilha da boa gestão pública, muitos prefeitos ficha limpa correm o risco de iniciar 2013 como os novos fichas sujas do Brasil por um equívoco federal. No caso do meu estado, no Rio Grande do Sul, 395 prefeitos, quase 80% do total, podem ficar nessa condição e deixar débitos para os seus sucessores. Em todo o Brasil, são cerca de 3 mil prefeitos na mesma situação. Não por culpa deles, mas simplesmente porque, no meio do jogo, houve uma queda substancial da receita das prefeituras, provocadas pela decisão do governo de reduzir o IPI, que é um dos impostos que entra na composição do FPM. O jornal Valor Econômico traz hoje uma boa notícia sobre a nova safra dos prefeitos eleitos que tomarão posse no dia 1º de janeiro de 2013. Trata-se de prefeitos mais escolarizados. Quase metade deles, 48,9%, têm ensino superior completo. É uma grande notícia. O número de empresários, prefeitos, também aumentou bastante, comprovando que a população busca aqueles que parecem mais capacitados para administrar os problemas municipais básicos de gestão. Mesmo assim, a situação continua preocupante. Enquanto a União não revisar os conceitos sobre gastos públicos e a eficiência de setores estratégicos, estaremos, lamentavelmente, desperdiçando tempo e energia. Atitudes que não combinam em nada com a gestão pública eficiente, colaborativa e gestão de qualidade. Muito obrigada, senhor presidente.